No continente americano se destacam claramente duas grandes potências, os Estados Unidos no norte e o Brasil no sul, pelo tamanho, pela influência, só que eles estão em níveis diferentes. Enquanto os Estados Unidos são uma potência mundial, o Brasil se esforça por ser uma potência regional ou talvez um pouco além. Mas são papéis muito diferentes. Então, por isso, temos que colocar uma divisão no continente americano. Isto vem a partir do final do século XIX, começo do XX, quando os Estados Unidos se industrializaram muito rápido e a América Latina ficou para trás. Portanto, hoje, geopoliticamente, não dá para colocar o conjunto do continente americano com uma função única. Até a Segunda Guerra ainda era possível, porque a frota alemã de submarinos e o Japão do outro lado no Pacífico lutavam contra os Estados Unidos e eles lideraram o conjunto das Américas na ideia de que éramos um continente de paz que preferiria ficar afastado da zona de guerra. Essa aliança com os Estados Unidos foi positiva para o Brasil, mas depois de terminada a Segunda Guerra, a posição dos Estados Unidos no mundo mudou e eles passaram a ser uma potência dominante, claramente imperialista, e passaram a subordinar a América Latina e as demais áreas do mundo. Ora, o papel, portanto, da América Latina se altera. E aí o Brasil potencialmente é o líder da América Latina. Mas isso não está ainda muito claro do ponto de vista dos vizinhos. De modo que, se para os Estados Unidos o mais importante é a relação com a sua vizinhança latino-americana, México e Cuba, daí ele tira as relações com o resto da América Latina, né? Para o caso do Brasil, as relações mais importantes são justamente com os Estados Unidos, por serem a principal potência, e com a Argentina, que é o nosso vizinho mais importante. Isso foi, historicamente, o que nós tivemos. A novidade mais recente foi a Venezuela aparecer como uma potência em ascensão por conta do petróleo. De hoje está claro que ela possui a maior reserva de petróleo do mundo, foi descoberta agora no período do Chávez, e é um país que tem também uma ideologia muito clara, o bolivarianismo, né, que é a defesa do mundo hispânico americano, né, contra o imperialismo americano. Isso está muito claro. E isso está levando a novas relações com os Estados Unidos. Tanto assim que a gente verificou, de um lado, os americanos atenuando, né, o cerco a Cuba, e por outro lado, assumindo uma posição agressiva com a Venezuela, considerando a Venezuela uma ameaça. Foi muito contraditória a última reunião da OEA por causa disso. E ela mostrou como os latino-americanos estão com uma visão bem diferente da dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos dificultam a união latino-americana, os latino-americanos procuram se unir por alguma forma. O México propôs a CELAC, o Brasil lidera o Mercosul e a Venezuela tem o projeto da ALBA. Cada um está tentando, de alguma forma, criar um espaço geoeconômico maior do que o espaço nacional. E os Estados Unidos, por sua vez, tentam liderar o conjunto da humanidade num projeto monopolar. Ora, neste momento, a América Latina entra em choque com os Estados Unidos, porque justamente para o nosso desenvolvimento só interessa um mundo multipolar. E aí, para a sorte do Brasil, um dos polos seria a nossa nação. É preciso considerar que os Estados Unidos hoje imaginam um mundo plano, com eles no centro e o resto da humanidade circulando em torno deles. É uma ideia de mundo monopolar. Todos os demais ficariam subordinados ao padrão americano. Ora, as outras potências não querem isso e o Brasil, pelo tamanho geopolítico, também não tem por que aceitar isso. Que proposta o Brasil teria para se contrapor a isso? Afora a questão dos BRICS, em termos mais gerais, do ponto de vista americano, é preciso a gente considerar o seguinte: historicamente, os portugueses pelo sul e os ingleses pelo norte se expandiram em direção ao oeste. Os hispano-americanos encolheram. Os portugueses se aferraram na geopolítica, defesa das fronteiras, já de Tordesilhas.
Os americanos não respeitaram as fronteiras, avançaram em direção ao oeste, e os hispano-americanos se perderam um pouco porque tinham que fazer fronteiras internas entre eles. Encolheram e perderam. Ora, isto fez com que justamente o papel de cada um fosse diferente. Hoje em dia, os Estados Unidos querem que o Mercosul seja até uma região aceitável, mas não gostam nem da ALBA nem da Unasul, né? De modo que é um problema para os latino-americanos resolverem. Como justamente para a Argentina o Mercosul é muito importante e a Venezuela prefere a Unasul, e o México, para incluir a si próprio, e o Caribe e a América Central, propõe a CELAC, o Brasil fica sem proposta nenhuma. E ele é justamente o maior de todos. Ora, é por isso que eu defendo que o Brasil se posicione como líder do mundo meridional, faça uma aliança com a Índia e com isso passemos a disputar o Conselho de Segurança da ONU junto com a Índia e com o apoio dos demais países do Sul. Não seria contraditório, seríamos meridionalistas na política mundial e liderança hemisférica, latino-americanos do ponto de vista da cultura ligados à CELAC, defendendo o nosso território militarmente com o Conselho de Defesa Sul-Americano na Unasul e estreitando as relações econômicas mais íntimas com os vizinhos do Cone Sul e a Venezuela no Mercosul. Eu acho que isso resolveria os impasses de como localizar o Brasil no cenário mundial. Eu começaria pelo Brasil, que justamente faltando uma geopolítica clara para orientar a nossa política exterior, tem tentado, de alguma maneira, liderar os vizinhos num projeto de integração e numa perspectiva sul-sul de incremento das relações comerciais com países que até agora tínhamos pouco intercâmbio. Eu acho que justamente um pouco pela própria realidade econômica, o Brasil vai trilhando esse caminho. Nos últimos anos, a China despontou como principal parceira comercial brasileira. O paradoxo é que essa relação ainda é de forma desigual. O Brasil como fornecedor de matérias-primas, não é, e importador de investimentos e produtos acabados. Mas o Brasil tem uma indústria consideravelmente diversificada e pode melhorar o intercâmbio com essas outras potências. Então eu acho que o Brasil oscila um pouco porque ele não sabe muito bem se prioriza o Mercosul, se prioriza os BRICS ou se prioriza o IBAS, junto com a África do Sul e a Índia, né? É exatamente porque falta uma diretriz geopolítica mais clara que o Brasil está oscilando um pouco entre esses três grupos, né? Quem sabe se a minha fórmula do hemisfério sul não resolva esse impasse para o Brasil. A grande novidade seria incluir a Austrália no IBAS. E eu acho que o BRICS tem um problema para o Brasil, porque Rússia e China são grandes potências mundiais, inegavelmente. E o Brasil, a Índia ainda não, menos a Austrália e a África do Sul. Mas os quatro, Brasil, África do Sul, Índia e Austrália, são cada um no seu continente a potência líder. Se os quatro se unirem num comitê do Sul, acho que vai ser muito difícil impedir que tenhamos um voto no assento de Conselho de Segurança da ONU. Por isso que o Sul tem que se unir, porque sendo o hemisfério fraco, a única alternativa para ele é isso. Não sei se o Brasil conseguirá obter esse assento no Conselho de Segurança, que ele aspira, mas eu tenho certeza de que se ele não conseguir liderar os países do Sul, não vai chegar lá. Por sua vez, a Índia está com uma clareza do que vai fazer. E os outros aqui na América Latina dependem muito do Brasil, estão aguardando o que o Brasil vai resolver fazer para poder se acomodar. A Argentina espera que o Mercosul avance. A Venezuela também quer que o Mercosul se consolide e se torne uma região da América do Sul, tanto é que a Venezuela
gosta da Unasul, não é? Que é mais amplo que o Mercosul, tá certo? Incluindo a América do Sul toda, esse seria o objetivo. Então, por outro lado, a Venezuela avança para a América Central e Caribe, áreas onde tradicionalmente o Brasil tem um pouco mais de dificuldade de influenciar, não é? Ora, é preciso saber o que acontecerá com o futuro da Venezuela, porque ela se tornou o foco das tensões continentais, na minha opinião, nesse momento. Uma vez que a influência brasileira vai de sul para norte e a norte-americana de norte para sul, exatamente o ponto de cruzamento destas duas linhas de força são Colômbia e Venezuela. Como a Colômbia vive uma guerra civil, não consegue ser uma potência que se afirma. Como a Venezuela formulou um projeto de potência regional com o bolivarianismo, ela está se destacando. Cuba, por sua vez, está tentando se incorporar ao resto da América Latina e tem conseguido obter avanços nessa direção, né? De modo que o México me parece ser o país em maior dificuldade na América Latina no atual momento, porque muito perto dos Estados Unidos, incluiu-se na NAFTA, faz parte da NAFTA, e adotou também a política de combate ao narcotráfico como política principal, né, da sua ação. Com isso, incorporou a visão americana, o que está destruindo a sociedade mexicana, como a gente tem visto, né, de como o narcotráfico está ganhando influência no México. Então, acho que para o México, a ideia de se voltar para o Hemisfério Sul, para a América do Sul e propor a CELAC é também uma tentativa de salvar a identidade mexicana de um processo de americanização. De modo que, rapidamente, são as considerações que eu faria sobre os principais países latino-americanos no atual momento. O processo que a gente está chamando de globalização costuma ser localizado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, grosso modo, ou então depois da queda da União Soviética. Seja como for, em qualquer uma das duas versões, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, tem razão. Ele chegou a dizer que a globalização nada mais era do que a americanização do mundo. E de fato é disso que se trata, são os valores americanos, a cultura americana, o modo de vida americano que está se espalhando pelo mundo e isso que a gente está chamando de globalização, não é? Ora, se isto parece ser então uma dominação, não é, completa dos Estados Unidos sobre o planeta, existem outros componentes que têm que ser levados em conta, as resistências culturais, sociais, políticas a esse processo de americanização do mundo. As culturas muito antigas, China, Índia, Islão, vão resistir, não é? Os países em ascensão, como o Brasil, né, vão tentar também reagir. De modo que aquilo que parecia ser um processo de homogeneização completa do mundo, logo depois do fim da União Soviética, se verificou que não era bem assim. Que a globalização, saindo do epicentro americano, se choca com realidades muito diferentes e não se consegue uniformizar o mundo todo. Ao contrário, as desigualdades estão se aprofundando, há regiões que regrediram, não é? Então a globalização não criou o mundo homogêneo, não é, que se imaginava, unificado. Temos fragmentações. Uma delas que se pode verificar claramente é a seguinte: se os Estados Unidos têm um papel, sobretudo no campo da cultura na globalização, a globalização, portanto, é a globalização da cultura americana, antes de mais nada, do ponto de vista econômico, nós sabemos, é só comprar qualquer produto e olhar onde ele é fabricado. A chance de ser made in China é muito grande, de modo que hoje a produção está deslocada para a Ásia. Então, a globalização seria cultura americana, economia asiática e política europeia, uma vez que as instituições políticas da globalização, né, a ONU, o parlamento, né, a ideia de que você tenha democracia, partidos políticos, são criações europeias. De modo que, em primeiro lugar, eu sintetizaria dessa maneira, não é? Cultura americana,
economia asiática, política europeia. O que resta para nós? A condição de marginalidade e periferia. Na globalização, os latino-americanos ficam reduzidos à condição de camelôs dos produtos chineses que difundem a cultura americana. Nós não queremos isso para nós, porque é uma condição muito subalterna e que faria o país regredir para antes da desindustrialização.